Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e alegria estarmos juntos em mais uma meditação da Palavra. Dia 13 de abril, eu quero meditar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Esta é a primeira comunidade cristã. Eu gostaria que você entendesse isso. Esta é a primeira comunidade cristã. Então, como eram os cristãos lá nos inícios? Eles tinham um só coração e uma só alma, diz a palavra. Eles não eram apegados às coisas que tinham. Olha que lindo. Eles não consideravam como próprias as coisas que possuíam. Ou seja, eu tenho propriedades, eu tenho bens, mas eu não considero que isto é meu. Não. Eu quero dividir. Olha, mas tudo entre eles era posto em comum. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras, casas, vendiam-nas e levavam o dinheiro para os apóstolos, para eles dividirem para as pessoas. Conforme a necessidade de cada um, era dividido os bens. Veja que fala ainda de José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, possuía um campo, e vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então veja, isto era comum. Mas isso não devia ser só comum naquela época, deve ser comum também nos dias de hoje. Aquele que quer seguir Jesus, ele vai se desprender dos bens materiais. Filho e filha, aprende isso que eu estou te ensinando agora. Seguir Jesus é ter desprendimento dos bens materiais. Isso, você não pode ficar apegado a Deus e apegado ao dinheiro, não. Você não pode ficar apegado a Deus e ficar apegado aos bens deste mundo, não. E quem fala isso é Jesus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Isso é Jesus quem fala. Não, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Os dois não dá. Com esta palavra eu não estou falando que você não pode ter bens. Eu não estou falando que você não pode ter dinheiro. Eu estou falando que você não pode estar apegado aos seus bens. Eu estou falando que você não pode estar apegado ao seu dinheiro. Eu estou perguntando para você se você sabe dividir esse dinheiro. Eu estou perguntando para você se você sabe doar esse dinheiro aos pobres. Eu estou perguntando se você sabe se desprender desse dinheiro, se você sabe se desprender desses bens, ou se você tem isso tudo como seu e você tem muita dificuldade para dividir. Aquele que quiser seguir Jesus vai ter que ter desprendimento. Se você olhar, por exemplo, a vida de Francisco de Assis, um homem rico, um homem cheio de dinheiro, apegado ao dinheiro que tinha, quando ele começou a seguir Jesus, o que ele entendeu? Que ele precisava se desfazer das suas riquezas, que ele precisava se desprender. É claro que Francisco de Assis foi no extremo, porque era o chamado dele.
Assim como era o meu chamado foi também esse, gente. Quando você vê eu assim de hábito, o que eu fiz? Eu renunciei ter um trabalho, eu renunciei ter conta no banco, eu renunciei ter dinheiro. Então se você perguntar para mim, você tem conta no banco? Frei, não tenho. Você tem dinheiro? Não tenho. Você tem carro? Não tenho. O que você tem? Eu não tenho nada. Eu fiz voto de pobreza. Eu fiz voto de renunciar aos bens deste mundo. É claro que eu não estou falando para você fazer isso. Eu não estou falando que você não pode ter sua casa. Eu não estou falando que você não pode ter seu dinheiro. Eu não estou falando que você não pode fazer suas viagens. Eu só estou querendo dizer, e isto é bíblico, que se você quiser seguir Jesus, você precisa ter um coração desprendido dos bens materiais. Jesus, quando encontrou um jovem rico, diz a palavra que ele falou para o jovem: olha, se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você me segue. Diz a palavra que aquele jovem se entristeceu porque ele não foi capaz de abandonar a riqueza. Gente, olha isso. Jesus falou: abandona a tua riqueza e vem me seguir. Eu estou te chamando, vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Diz a palavra que aquele jovem foi? Não. Por quê? Porque ele era apegado. Tem muita gente apegada à riqueza hoje. Tem muita gente apegada aos bens deste mundo hoje. E olha, a prova é que muita gente deixou de ir para a igreja porque está trabalhando. Ah, por que você não pode ir para a igreja? Porque eu estou trabalhando. É claro que a gente sabe que alguns trabalhos não dependem de você dizer que quer ou não trabalhar. Você precisa do seu dinheiro para se sustentar e aquele é o único trabalho que você tem. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de pessoas que nem precisavam estar trabalhando tanto, mas elas estão trabalhando cada dia mais, porque elas não estão contentes com a vida que têm. Elas querem cada vez mais ter dinheiro, nem que para isso tenha que pagar o preço de não ir para a igreja e não ter tempo de rezar. A pessoa não se acomoda, ela não se contenta com uma vida simples, uma vida tranquila. Não, ela quer cada vez mais dinheiro. E pergunta se essa pessoa está doando aos pobres, se ela está fazendo obras de caridade. Não, ela só está pensando nela mesma. E quando você vive uma vida assim, atrás de dinheiro, sem pensar no próximo, e abandonando Deus, abandonando a igreja por causa de dinheiro, por causa de trabalho, porque você quer cada vez mais, o Deus começou a virar o seu dinheiro. Dinheiro começou a virar o seu Deus. Você começou a abandonar Deus. E desse jeito você não vai conseguir seguir Jesus. Desprendimento é o que Ele quer. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.